Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júlio e sejam bem-vindos ao canal Old School. No vídeo de hoje, eu preparei uma lista com a história de alguns lobisomens que já passaram pela história de vários países do mundo. E o tema do vídeo de hoje foi a sugestão de uma das inscritas do canal. Então, se você tem alguma sugestão de tema ou algum assunto que você goste, pode deixar aqui nos comentários que eu tô sempre dando uma olhada. Mas vamos começar? A primeira história que eu vou contar vem lá da França e é sobre a besta de Gévaudan. No século XVIII, a antiga província francesa de Gévaudan foi aterrorizada pela chamada Besta de Gévaudan. A besta foi descoberta pela primeira vez por uma mulher que estava cuidando do gado em uma floresta que ficava perto de Langoneux, em junho. Em um momento, seus animais se assustaram e saíram correndo. Não muito tempo depois, foi descoberto na área o corpo de uma menina de 14 anos. Nos meses seguintes, os avistamentos e os ataques só aumentaram. Aqueles que viram a besta a descrevem como um grande lobo com pelos vermelhos, bem incomuns e listras pretas. E ele também foi bastante ativo. De acordo com um estudo de 1980, houve 210 ataques no total. 113 foram fatais. Em 1765, o rei Luís XV decretou que o Estado francês ajudaria a matar a besta. Quando os caçadores de lobos profissionais nomeados Jean-Charles Marc-Antoine Vumes de Nevers e seu filho Jean-François falharam em matar a besta, o rei enviou o tenente de caça François Antoine. Antoine matou 3 lobos cinzentos gigantes, mas mesmo assim os ataques continuaram. Não foi até um caçador local chamado Jean Chastel atirar em um lobo em 19 de junho de 1767 que os ataques foram declarados terminados. Hoje em dia, pensa-se que a besta de Gévaudan não era um único lobo, mas muitos lobos individuais. Quando a França entrou em um tumulto matador de lobo, esses lobos foram mortos um por um, até que não sobraram mais nenhum e os ataques diminuíram. Isso se deve também que naquela época na França era muito comum a morte, pessoas morrendo de ataques de lobo. Estima-se que 7.600 pessoas foram mortas por lá entre 1362 e 1918. Próxima história. O Lobo de Livonian. Confissões de lobisomens podem ser bem peculiares. Tom Fils de Kaltenbrunn, que era um morador da Livônia sueca no século XVII, acreditava que um dos seus vizinhos era um lobisomem que mantinha relações com o diabo. As autoridades locais não deram muita importância, afinal, Fils era um homem de 80 anos. Mas mesmo assim decidiram levá-lo para um interrogatório. Em 1691, onde ele voluntariamente começou a divulgar detalhes do seu estilo de vida de lobisomem. Embora tenha tido muitas inconsistências nesse relato, ele disse que havia desistido da licantropia, que é a arte de um homem se transformar em lobo, em lobisomem, 10 anos antes de sua aparição perante os juízes, em 1691. Antes disso, ele e outros lobisomens se transformavam em lobos no dia de Santa Lúcia, Pentecostes e noite de verão, vestindo peles mágicas de lobos
embora ele depois mudou sua história e disse que eles simplesmente se despiam e se transformavam em lobos. Eles então saqueavam o campo, matando animais de fazenda, cozinhando e comendo. Ele disse que eles cozinhavam a carne depois que se transformavam de volta de lobo para humano. E a sua história ficava cada vez mais estranha. Ele dizia que os lobisomens eram agentes de Deus e que viajaria até o inferno para combater o diabo e suas bruxas, trazendo de volta grãos e animais que essas bruxas haviam roubado. De fato, ele disse que havia feito isso há 1 ano, contradizendo a sua alegação de que tinha mais de 10 anos que ele não virava lobo. Quando finalmente foi descoberto, a história foi pesquisada mais a fundo, se descobriu que Fizz não era um luterano devoto e que de fato ele praticou uma forma de magia folclórica envolvendo encantos e bênçãos, o que acabou fazendo com que ele fosse condenado, açoitado e exilado. Próxima história, o Lobo de Ansbach. Em 1865, um lobo estava aterrorizando e matando humanos na cidade de Neuss, no Principado de Ansbach, no que hoje é a Alemanha. Isso não era incomum, mas o magistrado-chefe da cidade, Michael Luck, acabara de morrer. Ele era um homem cruel e impopular, e dizia-se que o lobo visitava a residência de Le. Portanto, não demorou muito para que as pessoas afirmassem que o lobo era Le, que voltou da morte como um lobisomem por causa dos seus pecados. Um grupo de cidadãos decidiu montar uma caçada para achar esse lobo, que seria supostamente o homem morto, e matá-lo. Depois disso, o que eles fizeram com o corpo do lobo foi bastante macabro. Eles desfilaram pelas ruas depois de tê-lo preparado para uma exibição. Cortaram o focinho, vestiram-no com roupas humanas e colocaram uma peruca na cabeça, além de uma máscara no rosto, de modo que ele ficasse parecido com Luck. Eles então penduraram o corpo em uma pipa, para que todos pudessem apreciar a vista. Depois de um tempo, o lobo foi tirado de lá e seu cadáver foi preservado e exposto permanentemente em um museu local. E aí, você acha que essas histórias, essas pessoas, eram lobisomens mesmo? Ou eram apenas lobos muito grandes, diferentes, que assustaram as pessoas? Você conhece a história de alguém que viu um lobisomem? Ou na sua cidade tem alguma lenda de lobisomem? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!